9 horas e 32 minutos. Você sabe o que esse número significa? O tempo médio que o brasileiro passa por dia na frente de um computador ou de um celular. E considerando que uma pessoa passa cerca de 16 horas por dia acordada, isso significa que o brasileiro fica quase 60% do dia usando o computador ou o celular. O Brasil é o segundo país que mais usa esses aparelhos no mundo inteiro, ficando atrás somente da Índia. Agora, eu te pergunto, você sabe quantos minutos, em média, o brasileiro dedica por dia à leitura? 30 minutos? 20 minutos? Nada disso. Apenas 6 minutos. É uma pesquisa de 2013 essa? Sim. Mas se você pensar que em 2013 nem existia TikTok e o Instagram ainda era um bebê praticamente, esse número não deve ter mudado muito, não é? E a pergunta que não quer calar é: com tantos aplicativos querendo a nossa atenção o tempo inteiro e com o nosso tempo cada vez mais escasso, por que você deveria dedicar uma parte do seu dia à leitura? Afinal, a gente precisa de um bom motivo para trocar o TikTok e o Instagram por um livro, não é? Então eu vou te dar logo 4 motivos. O vídeo de hoje é dedicado a mostrar como a leitura transforma o seu cérebro e como ela te ajuda a ser uma pessoa e um profissional melhor também. Se afinal desse vídeo eu te convencer a separar 30 minutinhos do seu dia para leitura, o meu trabalho do lado de cá já valeu a pena. Então bora lá. O primeiro motivo para você começar a ler diariamente é que a leitura te ajuda a ter mais foco e concentração. Você é daquelas pessoas que tem dificuldade de se concentrar em uma tarefa? Parece que qualquer coisa é mais interessante, que a sua mente não consegue focar naquilo que você está fazendo, e aí você acaba se distraindo, você acaba entrando no celular, você acaba olhando as redes sociais e perde um tempo enorme fazendo aquilo, em vez de sentar e fazer aquilo que precisaria ser feito. No final do dia, a sensação não é nada agradável. A gente sente que a gente foi improdutivo e que a gente não fez uma boa parte daquilo que a gente deveria fazer. Se você sente isso, saiba que muita gente passa por uma coisa parecida. E é nesse sentido que a leitura tem muito a ajudar você e o seu cérebro a se concentrar e focar. Se você separar 30 minutos por dia para se dedicar à leitura de um livro, você vai treinar e fortalecer a capacidade do seu cérebro de se manter concentrado ali em uma única tarefa. E esse treino diário com a leitura te ajuda a se manter mais focado em outras atividades que você precisa cumprir também. E para te ajudar a não se perder nessa contagem do tempo ali durante a leitura e nem precisar ficar preocupado em, olhar o relógio o tempo inteiro, você pode programar um alarme para despertar ali no seu celular depois de 30 minutos. Ou então você pode usar o método Pomodoro também. E tem o principal, que é ler longe do celular e do computador, obviamente. São 30 minutos de treino diário. Você pode começar com 3 ou 4 vezes por semana, se você for um leitor iniciante, para o seu cérebro aprender a manter o foco diante das atividades que você realiza. E sabe qual que é o melhor? Esses 30 minutos de leitura ainda podem te ajudar a ser mais reconhecido no seu trabalho. É por isso que o segundo motivo para você ler impacta a sua vida como um todo. Não importa a área em que você trabalha, pode ser humanas, exatas, biológicas, mas uma pessoa que se comunica bem sempre se destaca. E para se comunicar bem, você precisa ter repertório. E uma das melhores maneiras de adquirir repertório é justamente por meio da leitura. Repertório não serve só para quem trabalha com a internet ou para escritores, artistas famosos, nada disso. Todo mundo precisa se comunicar. E quanto mais você lê, quanto mais você tem contato com ideias diferentes, melhor você fica nisso. Por exemplo, se você sente que você está estagnado no mercado de trabalho, ou até mesmo na posição que você ocupa na empresa em que você trabalha, ou se você não consegue ser promovido ou se sente de repente invisível em relação aos seus superiores, você pode usar em todos esses casos o seu repertório para se reinventar e fazer algo diferente. É exatamente sobre isso que se trata este livro aqui, chamado Reinvente-se, da autora Dorie Clark, que é uma professora muito renomada da Universidade de Colômbia e que foi eleita a coach número 1 no mundo em comunicação. O livro mostra como se comunicar no mercado de trabalho e como um profissional pode se reinventar caso ele esteja passando por uma mudança de carreira, por exemplo. E ele é uma espécie de guia, com todo o passo a passo para você ressaltar os seus pontos fortes como profissional de uma forma totalmente estratégica e construir uma carreira bem-sucedida. A própria Dorie Clark, ela tem uma frase que diz o seguinte: muitas vezes nós nos esquecemos de que a nossa vida profissional pode e
deve ser prazerosa. E aprender algo para sua carreira de uma forma leve por meio da leitura também é uma tarefa prazerosa. Para conhecer mais sobre o livro de uma autora que é best-seller, que é consultora de gigantes como o Google, a Microsoft, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo. E, inclusive, esse livro vai te ajudar a exercitar uma das habilidades que eu acabei de comentar aqui e que fazem um profissional se destacar, que é a comunicação. E por falar em habilidade, qual nota você daria para sua imaginação? O Albert Einstein, ele costumava dizer que as pessoas que leem regularmente têm uma imaginação muito melhor e são mais capazes de fazer descobertas do que a média das pessoas que não leem. E é por isso que o terceiro motivo que você tem para ler é o fato de que a leitura funciona para o seu cérebro como um grande exercício de imaginação, já que quando você lê, você precisa formar imagens mentalmente o tempo inteiro das situações, das ideias expostas nos livros. E quando você cria essas imagens mentais, você estimula a sua capacidade de pensar em diferentes possibilidades para cada uma dessas situações. Quer ver como isso acontece na prática? Você com certeza já leu algum livro que tinha alguma história tão envolvente, uma história tão boa, que você ficava ali imaginando o que ia acontecer nos próximos capítulos. A cada vez que você especulava ali um desfecho para essa história, você estava justamente treinando a sua imaginação. E aí, como é que isso se relaciona com a sua vida profissional, por exemplo? Quando você tem algum desafio no seu trabalho ou alguma tarefa que não é tão óbvia de resolver, você consegue imaginar mais possibilidades. Você consegue imaginar mais soluções para essa tarefa. Só que isso só acontece quando você treina antes a sua imaginação, justamente para conseguir usar quando você precisa. E nesse ponto, a leitura é uma das maiores aliadas que você pode ter. Ou seja, ler ajuda o seu cérebro a trabalhar mais e melhor. E se o próprio Albert Einstein não for um grande exemplo disso, quem mais poderia ser, não é? Agora, um cérebro que trabalha bem também precisa descansar. E é aí que a gente chega ao quarto motivo para você ler. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem com doenças relacionadas ao sono. Dentre elas, a insônia. Quem já teve pelo menos uma noite de insônia na vida sabe o quanto isso acaba com a nossa produtividade, acaba com o nosso humor, inclusive, no dia seguinte. Lembra que eu disse que o brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos por dia no celular e no computador? Pois a pior coisa que você pode fazer se você tem alguma dificuldade para pegar no sono é ficar mexendo no celular antes de dormir. Porque a luz que a tela do seu celular emite faz com que o seu cérebro fique mais e mais alerta. Ou seja, além de não te ajudar a estimular o sono, ainda vai te fazer ficar acordado por muito mais tempo no momento que o seu corpo precisa descansar do dia de hoje e se recarregar pro dia seguinte. Então, levar o celular pra cama é a pior coisa que você pode fazer pela qualidade do seu sono. Agora, lembra que eu disse aqui que para mudar um hábito você precisa de um bom motivo para isso? Você quer motivo melhor para substituir o celular por um livro antes de ir pra cama do que garantir que a sua noite de sono vai ter interferências positivas por conta do hábito da leitura? É exatamente por isso que o quarto motivo para você ler tem a ver com o sono. Ler por cerca de 10 minutos antes de dormir ajuda o seu cérebro a se desconectar dos problemas ao longo do dia e ajuda você, inclusive, a pegar no sono mais rápido. E é claro, sem a influência de um jato ali de luzes azuis que vem da tela do celular e que mais agitam a sua cabeça do que te acalmam. Afinal de contas, 9 horas e 32 minutos é tempo demais do seu dia para você passar somente na frente do computador e do celular. Então, por que não reservar um pouco desse tempo para os livros? Existem outros benefícios cientificamente comprovados sobre como a leitura transforma o nosso cérebro, além desses 4 que eu citei aqui hoje. Eu posso, inclusive, fazer uma segunda parte desse vídeo se você quiser saber mais sobre esse assunto. É só escrever aqui nos comentários "quero a parte 2" para eu saber se vocês querem ver esse tipo de conteúdo por aqui. Boas leituras e até a próxima!